Olá, vamos iniciar então com o nosso treinamento de fundamentos de gerenciamento de riscos em projetos. Qual que é o objetivo do treinamento? Apresentar os conceitos, os critérios e os processos de gerenciamento de riscos e oportunidades comumente utilizados no mercado. Qual que é o programa? Na parte 1, nós vamos ver os fundamentos para o gerenciamento de riscos. Na parte 2, uma visão geral do gerenciamento de riscos, a abordagem do PMI e uma breve visão da NBR ISO 31000. Na parte 3, o planejamento do gerenciamento dos riscos do projeto. Na parte 4, a identificação dos riscos do projeto. Na parte 5, a avaliação dos riscos do projeto, incluindo a análise qualitativa e a análise quantitativa dos riscos. Na parte 6, o planejamento de respostas aos riscos do projeto. Na parte 7, o monitoramento e controle dos riscos dos projetos. E na parte 8, o registro de lições aprendidas de riscos. Então, iniciando com a parte 1, fundamentos para o gerenciamento de riscos. Eu vou mostrar a você alguns conceitos de gerenciamento de riscos, mas que nos levam a uma correlação com o gerenciamento de riscos do projeto. Iniciando então, o que é um projeto? É um esforço temporário, empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo. Veja, essa definição de projeto, primeiro fala sobre temporário, ou seja, ele tem um início e um fim pré-definidos, mas isso ainda vai depender muito do planejamento e da execução, ver se nós vamos conseguir efetivamente concluir no tempo previsto. Isso já nos leva a uma incerteza. E a outra parte da definição de projeto. Produto, serviço ou resultados exclusivos, ou seja, cada projeto é único. Isso também nos leva a incertezas. Com toda certeza nós vamos nos deparar durante o projeto com elementos ou fatos que nós ainda não nos deparamos em outros projetos. E também uma elaboração progressiva, quer dizer, outra característica dos projetos. O que quer dizer essa elaboração progressiva? Veja, nem sempre no começo do projeto nós temos todas as informações. Então, nós vamos elaborando o projeto, nós vamos desenvolvendo o projeto de acordo com as informações que nós vamos recebendo, seja da engenharia, ou seja de outros setores, e isso também nos remete a incertezas durante a execução do projeto. Bom, mas o que é o gerenciamento de projetos? Conforme o PMI, o gerenciamento de projetos ele é a aplicação de conhecimento, de habilidades, ferramentas e técnicas nas atividades do projeto a fim de atender os requisitos. E o gerenciamento de projetos, ele se divide em grupos de processos. Então nós temos os grupos de processos de iniciação, de planejamento, de execução, de monitoramento e controle e de encerramento. Bom, quais são as áreas de conhecimento que nós temos no gerenciamento de projetos de acordo com o PMI? Nós temos a integração, o escopo, tempo, custo, qualidade, recursos humanos, comunicações, riscos, aquisições e partes interessadas. Então são 10 as áreas de conhecimento. Vejam, aqui nós temos os grupos de processos de gerenciamento de projetos. Então veja que aqui nós temos para cada grupo de processo
os processos que fazem parte desse grupo. Então nós temos aqui, só para você ter uma ideia e ver como tudo isso está relacionado aos riscos do projeto, aqui no grupo de processos de iniciação, nós temos identificar as partes interessadas. Veja, se nós precisamos identificar as partes interessadas, isso nos remete à incerteza, nós não conhecemos ainda todas as partes interessadas. Segundo, aqui no processo de planejamento, no grupo de processos de planejamento, você vai ver que nós temos vários processos, como planejar o gerenciamento do escopo, definir o escopo, coletar os requisitos, estimar os recursos das atividades, estimar as durações, estimar os custos, até os próprios processos de gerenciamento de riscos, como identificar riscos. Olha, planejar o gerenciamento de aquisições, planejar o gerenciamento das partes interessadas. Bom, por que nós vemos aqui incertezas? Aqui nós estamos lidando com um planejamento, com estimativas. Então isso nos leva a incertezas do projeto. Veja, daí nós temos os processos de execução e aqui nós temos o grupo de processos de monitoramento e controle do projeto. Bom, por que existe esse grupo de monitoramento e controle? Justamente porque na fase de planejamento nós estamos trabalhando com estimativas. Então aqui no grupo de monitoramento e controle é que nós vamos efetuar esse monitoramento e controle, nós vamos efetivamente verificar o que deu certo no planejamento, o que não deu certo no planejamento, o que deu certo ou não na execução, e aqui, logicamente, propor as ações corretivas e preventivas a esses desvios. Bom, então só para você ter uma ideia, até essa visão geral dos grupos de processo de gerenciamento de projeto nos leva a incertezas. E além do mais, para quem trabalha em obras, o PMI tem o Standard Construction Extension, que tem mais algumas áreas de conhecimento. Eu vou mostrar aqui a você essas áreas de conhecimento do Construction Extension e quais são os processos que nós temos nesse standard. Mas isso para mostrar a você que essas áreas de conhecimento, todas elas, nos levam a riscos, nos levam à incerteza, nos levam a riscos no projeto. Todas essas áreas de conhecimento têm influência sobre riscos do projeto. Veja, todas elas podem ter informações incertas que nos levam a riscos do projeto. Vamos dar um exemplo aqui dessas influências das áreas de conhecimento. Veja, se nós tivermos desvio nas estimativas de duração, nós podemos ter alguns riscos aí, por exemplo, estimativas menores do que a necessária. Logicamente, nós temos o risco de atrasar o projeto, de receber até uma aplicação de multa. Mas se nas estimativas de duração nós estimamos nós temos estimativas maiores do que as necessárias, até durante a fase do projeto nós já temos de proposta, nós já temos um risco de perder a proposta. Também nós podemos ter aí, relativamente a desvio nas estimativas de duração, uma oportunidade. Se essa estimativa é maior do que a necessária,
depois nós podemos ter o quê? Uma redução dos custos indiretos, até receber um prêmio e até o reconhecimento do cliente que nós cumprimos os prazos. Um outro exemplo, chuvas excessivas. Nós podemos ter um risco de ter a necessidade de aplicar mais recursos, utilizar horas extras e ter um aumento do custo do nosso projeto. E uma oportunidade que eventualmente poderia ocorrer é cobrar aí do cliente os recursos adicionais ou horas extras. Não estou dizendo que isso é fácil, mas é apenas estou indicando apenas uma oportunidade. Partes interessadas, vamos a mais alguns conceitos. Partes interessadas são pessoas ou organizações cujos interesses podem ser positiva ou negativamente afetados pelo projeto. Fatores ambientais. Vocês vão ver que depois nas entradas dos processos de gerenciamento de riscos sempre vão aparecer lá fatores ambientais da organização. Bom, o que são fatores ambientais? É a cultura empresarial da empresa, é a infraestrutura que ela tem, são os recursos humanos que ela tem, são o sistema de informações que ela utiliza, os softwares, os ERPs, são as políticas de aquisição e também podem ser fatores externos que interferem na empresa. O que são ativos de processos organizacionais? É a base de conhecimento da empresa. São as informações históricas provenientes de outros projetos, como informações de produtividade, informações de duração, de atividades em projetos anteriores e assim por diante. Lições aprendidas. Logicamente é tudo aquilo que a empresa veio aprendendo durante toda a vida dela. Logicamente que nós podemos ter duas fases aí no início do projeto. Então, no início do projeto, com relação a lições aprendidas, o que é importante? Coletar e analisar as lições aprendidas de projetos anteriores para identificar possíveis soluções que podem ser implementadas no projeto atual. E durante o projeto atual, identificar e registrar essas lições aprendidas para que sirvam para projetos futuros e até para o próprio projeto um pouco mais à frente, mas principalmente para servir como lições aprendidas para projetos futuros. Premissas. São fatores considerados para fim de planejamento como verdadeiros, mesmo sem uma prova ou documentação. Então, por exemplo, nós estamos considerando no nosso projeto que nós vamos ter disponibilidade de pessoal qualificado para algumas determinadas tarefas ou atividades do nosso projeto. Nós estamos considerando. Pode ser que isso não venha a ocorrer. Por exemplo, estamos considerando prazos de entregas informados pelos fornecedores. Pode ser que depois haja algum atraso ou até adiantamento das entregas pelos fornecedores. Restrições. Fatores internos ou externos que limitam as opções do projeto, podendo afetar o desempenho do mesmo. Então, nós podemos ter restrições de custos, como, por exemplo, ter um orçamento limitado a um determinado valor. Nós podemos ter uma restrição de prazo. O projeto deve terminar em tal data. Podemos ter uma restrição de recursos. Só poderemos utilizar 10.000 horas do pessoal de engenharia no nosso projeto. Não podemos passar disso. E estrutura analítica do projeto. A nossa EAP, ela é o que? A decomposição hierárquica do trabalho do projeto
em níveis menores e mais facilmente gerenciáveis. E também, já gostaria de dizer que a estrutura analítica do projeto é uma das principais ferramentas aí para nós identificarmos riscos do nosso projeto. Bom, logicamente, você já deve saber isso aí, mas só para complementar essa primeira aula, a IAP ela deve demonstrar todo o escopo do nosso projeto e, logicamente, apresentar todas as entregas do nosso projeto. Então, por exemplo, aqui, na montagem eletromecânica de uma subestação, um IAP bem simples, nós podemos ter no segundo nível equipamentos, materiais e testes de comissionamentos. Daí nós vamos ter aqui em equipamentos a montagem do para-raios, os para-raios, montagem dos transformadores de corrente, a montagem das chaves seccionadoras, a montagem de outros equipamentos. Aqui em materiais nós vamos ter a colocação em si de suportes e fixações, a montagem de eletrocários e acessórios, a instalação de eletrodutos e acessórios e outros materiais necessários. E aqui em teste e comissionamento nós podemos ter aí testes e comissionamentos mesmos. Bom, com isso nós encerramos a primeira aula desse treinamento e espero você na aula seguinte. Obrigado.